Você já deve ter ouvido o termo persona non grata. Esta é uma expressão latina que significa pessoa não bem-vinda. Originalmente utilizado no contexto diplomático, se refere a alguém que, por suas ações ou comportamento, acabou se tornando indesejável para um governo ou organização. Na Bíblia encontramos a história de um personagem que era indesejável aos olhos da sociedade. Sua história está registrada no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Esta seção descreve o chamado de Jesus aos seus primeiros discípulos. Nos primeiros versos encontramos o convite dos pescadores Pedro, Tiago e João. Em seguida encontramos o chamado de um personagem muito improvável. No verso 5 lemos: Passadas estas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Um detalhe interessante é saber que a maioria das pessoas na época de Jesus tinha 2 ou 3 nomes: um nome judeu, um nome romano e possivelmente um nome grego. No caso do personagem de hoje, Levi era seu nome judeu, Mateus era seu nome romano. Levi era um judeu que trabalhava para os romanos como um publicano, ou seja, um coletor de impostos. Ele cobrava impostos dos cidadãos e também dos comerciantes que passavam pela cidade. Nos tempos bíblicos, ser um publicano era uma das profissões de maior hostilidade em meio aos judeus. O publicano era um judeu que cobrava impostos dos judeus e dava aos romanos. Eles tinham a fama de serem desonestos, eram odiados pelos judeus e reconhecidos como traidores da nação. Provavelmente no dia em que Jesus o chamou, Mateus acordou e foi como de costume para a coletoria e ali estava sentado. Como sempre, seus olhos viam a ira estampada no rosto dos judeus que por ali passavam. Afinal, todos sabiam que Mateus não era bem-vindo ali. Muita gente evitava Mateus e outros fingiam que não o viam. Mas Jesus não fez assim. Jesus não evitou esse publicano. Pelo contrário, a primeira parte do chamado é marcante, pois diz que Jesus viu Mateus. Imagine, aquele homem rejeitado pela sociedade foi alvo do olhar do Messias. Jesus enxergou na vida de Levi aquilo que ninguém mais conseguiu enxergar. Sim, a primeira parte do verso deixa claro que a causa do chamado não está na pessoa chamada, mas nos olhos graciosos de quem chama. Em seguida veio um chamado curto, mas decisivo: siga-me. A palavra grega utilizada aqui é literalmente venha para o meu caminho, ou vamos agora caminhar juntos. Ao aceitar esse convite, Levi deixaria de andar em seus próprios caminhos para andar nos caminhos de Jesus. Diante do chamado veio a decisão de Mateus, o qual levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Sim, Mateus não argumentou e nem adiou sua decisão. Sua obediência decisiva e imediata o levou a levantar-se, deixar tudo e seguir a Jesus. E você, o que vai fazer com o chamado de Deus?